Cheguei! Alô, eu cheguei, podcast entrando no ar. Como sempre, o Cheguei Podcast é o podcast do Garotinho. Entra no ar às 5 da tarde, toda segunda e toda sexta, em nome de Capemiza Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O convidado de hoje, Sidney Nolasco Rezende. Ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é um jornalista completo de rádio, de televisão, de jornal, tem um portal famosíssimo e está com novidades, mais um desafio para ele, voltando para o rádio. Prazer em tê-lo aqui, Sidney, às vésperas de sua estreia na Rádio Tupi. Zé Carlos, eu estou te admirando aqui, porque logo que cheguei, né, você é realmente um craque, cara. Então eu estou te admirando. E acho que depois dessa sua abertura, cheguei, eu é que cheguei diante do Zé Carlos Araújo. Sim, mais uma estreia e muita gente me pergunta, né, tá nervoso e tal. Sim, mas muito consciente. Eu procuro ser bem realista e acho que não tem jogo antes de ser jogado. Então muita gente diz, você vai tirar de letra, você tem muita experiência, quase 40 anos de rádio, você isso e aquilo. Não existe isso quando nós, num veículo como esse, e dentro de uma profissão que nós escolhemos, de comunicação, que você tenha certeza sem combinar com o público. As pessoas têm que gostar do que você faz, têm que acreditar no que você produz, e nós somos apaixonados pelo rádio. Sou daqueles que acham que o rádio não vai acabar nunca, porque sempre terá a audição, a fala, que são dois sentidos fabulosos do ser humano. Então eu estou prontíssimo, está servindo ao Jornal da Tupi, né? Eu recebi esse convite. O Jornal da Tupi estreia segunda-feira que vem, às 18 horas até 7h30 da noite, com você como âncora, movimentando, que para jornalismo não tem negócio de AB, CD, não. A cidade, o país, o mundo, tudo isso é consumido por todos nós, o Sidney. Você tem consciência disso. Você me alertou isso muito bem, porque estou numa casa de craques, né? Ali coladinho com o Apolinho, né? O Washington Rodrigues, que eu ouvia e admiro a vida toda. Nós nunca tivemos uma proximidade. E é um dos maiores comunicadores que eu acompanhei no rádio. Criativo, olha que eu né? fiz 60 anos de rádio esportivo, eu tenho 65 de profissão, mas eu tenho 60 de rádio esportivo. Sim. E nesses 60 anos, eu nunca vi um comunicador tão inteligente, com velocidade de raciocínio, como o Apolinho. Ele tem mesmo. Eu tive o prazer de conversar com ele, mas relatei, não sei se ele lembrava, que quando eu tive uma experiência na Rádio Nacional, que eu não tinha nenhuma intimidade com ele, como não tenho até hoje, digo de frequentar a casa, de bater um papo, que eu gostaria muito, né? Ele mandou uma linda mensagem, sabe, assim, me desejando êxito, sabe aquela coisa de companheiro, coração, de amigo, de coração. Alguém que tá junto. Então, eu tenho um apreço pessoal, por conta de detalhes dessa ordem, profissional, por isso que você citou, pela comunicação que ele tem, pelos desafios que ele enfrentou. Ele foi técnico do Flamengo, a pedido de um amigo, que é uma coisa assim de alto risco, porque a gente nunca sabe quando vai, como é que a gente volta diferente. E a cobrança é maior que a do presidente da República. Não é? Claro, uma potência. Então, tá ali, coladinho com o Apolinho, depois vem a Ave Maria, né? E eu me lembro muito bem. A minha mãe, rapaz, ela era uma rádio ouvinte e ela ouvia muito naquela época, eu era pequenininho, a Rádio Nacional. Então eu me lembro, Alba Valéria, novela de Janete Claire, que a minha mãe ouvia, O Direito de Nascer. Então foi entrando na minha cabeça, né? Tem aquela Ave Maria e depois vem então o Jornal da Tupi. Você é um cara completo, você fez televisão, faz rádio, faz jornal e tem o seu portal. Qual é o veículo que você mais se identifica? Eu acho que o veículo que mais me acolheu foi o rádio.
Foi a ligação mais direta que eu tive com o público, já de há muito tempo, quando não existia internet, eu era cobrado, era elogiado, mas eu aprendi também muito cedo, Zé Carlos, a não me deixar seduzir pelo elogio. Me lembra muito aquela cena do Indiana Jones, que o Harrison Ford, ator principal, ele vai pegar o castiçal. Qual é a tendência de todo mundo? Pegar o castiçal de ouro e rápido, né? Quando você pega, hoje todo mundo já viu, então não vou fazer spoiler aqui, não estou fazendo spoiler, o risco é você pegar o castiçal, enfiar a cabeça e a cabeça ir para o espaço. Então você pega ali o de barro, pega um mais simples, que tá bom, é castiçal também, que a gente não vai levar nada quando a gente for desse universo para outro, né, para outro plano. Então, a minha tese é essa, Zé Carlos, é de você ter identificação com o público e dar muito apreço e atenção às críticas e aquilo que te dizem que você está errando, que você não está fazendo bem. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu tenho que ouvir. Os elogios eu agradeço, mas o meu dever é fazer melhor e mais, né? Agora, esse jornalismo, Jornal da Tupi, segunda-feira, estreando de 18 até 19h30, tem a companhia de um dos maiores profissionais da imprensa, que é o Chico Otávio. Sim. Qual é a fatia que o Chico Otávio entra e vai comer? Eu quero que ele tome conta do bolo, vai depender dele, porque a nossa ideia é que tenha o Chico Otávio e brevemente tenhamos outros companheiros também que possamos fazer esse compartilhamento. Então, o que eu imagino? Imagino que o Chico possa opinar, acrescentar informações, trazer bastidores do que ele quiser e do que ele se sentir à vontade. Pode acontecer no ar que eu sugira a ele comentar um determinado assunto e fala assim, gente, eu não estou com informação completa, eu prefiro pular esse assunto. Ok, isso pode acontecer. E além disso, aí que vem a cereja do bolo que nos referimos aqui. Ele vai trazer, que ele próprio já anunciou isso, vai trazer um furo, vai trazer uma apuração que ninguém tem. E é isso que ele fez a vida inteira. O camarada tem 7 prêmios essa, meu amigo. Não é para qualquer um. As denúncias mais relevantes e fundamentadas, porque eu acho que jornalista não é só o que denuncia, não. Mas quando você denuncia, ela tem que estar bem apurada, do início ao fim. Porque a verdade vence quando ela é bem tratada e bem feita também no jornalismo. Então é essa fatia gigantesca que eu quero chicotar. Agora, o segredo do radiojornalismo, e é o trunfo que o radiojornalismo tem em relação ao jornal, à televisão, à internet, é a interatividade com o ouvinte. A outra ponta da linha, aonde o Jornal da Tupi vai ter esse espaço para a galera participar, a galera ter vez. Ô Zé, você sabe que se a gente tiver tempo aqui de tratar de outras experiências na minha carreira, por coincidência, olhando para trás, minha biografia, eu dei sorte no início de muitas coisas que não existiam até então em comunicação, em rádio, TV, em jornal. Coisas que realmente não se tinha feito até então. E por acaso eu estava naquela equipe e às vezes não por acaso eu acabei também sendo ali uma locomotiva, porque comungava daquela ideia. Isso a gente pode conversar depois. Mas tem uma coisa dentro de mim, no Jornal da Tupi, que está em primeiro lugar. E isso tá me impedindo até de criar outras coisas. Eu tô com isso na minha cabeça, Zé, e eu vou te falar pela primeira vez agora, que eu pretendo implementar na segunda-feira, e se você que está nos acompanhando nos der o prazer da sua audiência, vai ser sensacional. Tem algo dentro de mim, Zé, de alma mesmo, que está dizendo o seguinte: não estressa o seu ouvinte. Ele está voltando para casa por volta de 18 horas. Não estou nem falando quem está trabalhando lá, que também não quero estressar. O cara que está voltando mesmo, ele fechou 5 horas o serviço, fechou às 18, ligou ali no Jornal da Tupi, está me acompanhando. Então chega naquele horário de eu ficar dando só informação de sangue, pesada, de destruição, de coisa ruim, de que não funciona, de que o presidente é porcaria, de que a oposição é uma droga, que a economia está mal, que o Brasil não presta, que o Rio não tem jeito. Eu penso o seguinte: claro que se você tem uma chacina acontecendo em algum lugar, nós vamos noticiar. É algo fora da curva, é relevante. Mas se eu escolher ali, junto com o Chico Otávio, com toda a equipe, né? Com a Renata Victor, que é super experiente, produtora, com o Maurício Bastos, que é ótimo, com a Márcia Pinho, que está na chefia lá do jornalismo, com o Zé Marco, nosso presidente, com o Giacomo, que é o diretor ali nosso da rádio, e todos os demais. Se a gente escolher 2, 3, 4, 5, 6 assuntos relevantes do dia e nós ajudarmos o ouvinte a entender e, de preferência, antes de acontecer, cara, eu tô dando um serviço pro cara. E ele tá dizendo assim, instruído ou não, culto ou não, com a educação máxima ou não. Se ele disser assim, poxa, o Sidney Rezende tá dizendo o seguinte:
Negócio de petróleo, eu não entendo muito, na gasolina, isso eu entendo, que eu abasteço o meu carro, mas se está tão defasado assim o preço, como está acontecendo lá fora, no exterior, vai ter um aumento. Eu sinto alertando esse negócio. Se tiver aumento, quanto seria esse negócio? Mas por que teria esse aumento? Por que tem que ser assim? Se eu explicar bem explicado, não tem ideologia, não tem um time de futebol que eu torça. É o caso do etanol, por exemplo. O cara tem um carro. Pô, será que ele é... Como é que chama? Multiflex, né? Sim. Vale a pena botar etanol? Qual é o percentual? Como é que se calcula? Isso é um negócio que eu... Mas explicar bem explicadinho, sem ser professoral. Esse é o desafio. Então, Zé, eu não quero estressar o vídeo. Eu quero dizer o seguinte, vamos avançar nesse negócio? Nós temos 10 itens, nós discordamos em 9. Poxa, a gente concorda em 1. Vamos trabalhar esse 1. E aí, Zé, vem cá. O que a gente precisa para acertar aí o segundo item? Vamos sorrir, já está sorrindo, bater um papo, um chá, beber alguma coisa. Vamos bater um papo, vamos no churrasco, vamos conversar. Bom, aí daqui a pouco você vai assim, Cid, você sabe que eu tinha 9 itens aqui? Eu falei, a gente só discorda em 3, cara. Os 7 a gente tá de acordo. Construir, realizar. Isso está dentro de mim assim. Como eu fazer isso, eu também não sei. Com quantos anos você veio de Mato Grosso do Sul aqui para o Rio de Janeiro? 8 anos de idade, na verdade. 8 anos de idade. O que aquele Sidneyzinho de 8 anos pretendia ser naquela época? Não era comunicador de rádio, não era trabalhar em comunicação. Eu queria ser motorista de ônibus interestadual, porque eu achava aquela camisa muito bonita que tinha aqui em cima, branca. Então eu olhava aqueles motoristas, o cara uma imponência. Eu queria ser motorista de ônibus. E você sabe que eu já conversei com alguns que vieram do interior, não, eu queria ser bombeiro, achava bonito. Não é? Não passa autoridade, não é bacana? Agora, quem é que te influenciou a ser jornalista? Zé, muito mais tarde, eu já era rapazola, indo para a fase adulta, eu fiz um curso de filosofia porque eu queria ser diretor de cinema. Eu queria ser daquela equipe do Glauber Rocha, aquela equipe do próprio Arnaldo Jabor, dos grandes, do Nelson Pereira dos Santos. Os caras pensavam o Brasil, uma certa arrogância individual, intelectual. Não vou fazer faculdade. Bem Glauber isso aí. Eu queria fazer faculdade. E aí, nesse curso de filosofia da Universidade de Santa Úrsula, eu conheci Maria Edna Brito, que era uma freira, mas era uma freira, não era uma freira chamada progressista, usava jeans, camisa branca, e ela hoje está com os Yanomami, fazendo um belo trabalho com os índios no norte do nosso país. E ela falou assim, não, garoto, não, você faz faculdade, faz comunicação, não é que você faça opção depois pro cinema, mas não deixa de fazer faculdade, não. Tem uma base. Não é bom você não fazer isso, mas no nosso país, Ou seja, ela foi muito prudente, estava certíssima, e eu fui fazer vestibular. E passei por uma faculdade que não tem mais, chamada CUP. Me lembro de Jacarepaguá. Fiz palestra lá. Né? Depois o Ronald comprou e montou a cidade. A faculdade da cidade. Da cidade que teve na Lagoa também, que depois eu vinha ser professor nela. E aí eu já trabalhava, eu trabalho desde os 13 anos de idade, né? E eu trabalhava nessa época numa corretora chamada Marca, no Banco Marca, que é do Catiola, Caso Alberto Reis, né? Que foram conhecidos depois. Que o Ronaldo e o Arnaldo depois compraram. E aí, Zé, olha só que coisa curiosa. Eu me sustentava, trabalhava de dia, estava de noite, e eu entrei numa faculdade particular, fiz vestibular para essa faculdade, que é a PUC, e eu fiz. Não tinha cinema. No segundo ano, você faz o seguinte, ou você faz publicidade, ou você faz jornalismo. Eu falei assim, publicidade eu não faço. Não vou capitalista, burguês, eu não vou nesse negócio. Não entrar... Como é que o mundo hoje tem empresa, tem tudo, né? Você não era consumista, né? Não, consumista não vou fazer. Todo marrentinho, o Brasil saindo da ditadura, aquela coisa toda. E eu fiz, e ali começou a minha opção por comunicação, por jornalismo. Foi o acaso que me capturou. Fez jornalismo na PUC, quem foi o professor que foi sua referência? Tinham vários. Eu, por exemplo, mais tarde... teve um quadro docente dos melhores, né? Sem dúvida alguma. Ela sempre teve isso. Olha, foram vários conforme a fase. Eu me lembro que Moema Toscano, professora de Sociologia, foi no primeiro ano. Ela era de uma elegância, ela uma senhora elegantérrima. Na época, ela usava assim, um blazer ela era aqui em cima. Famosa pelo sobrenome Toscano. Muito culta, livros publicados. Eu passei com nota 5.
Passei mal ali, mas ela tinha uma admiração por mim, apostava em mim. Isso é um negócio curioso. Os professores foram apostando em mim. Depois o Silvio Tendler, também de cinema. Eu fiz um livro sobre o Glauber Rocha, chamado Ideário de Glauber Rocha, porque eu gosto da coisa mais assim, agitada, quem provoca. Eu não gosto, Zé, quem não se posiciona. Eu não gosto. Eu sou mais moderado. Eu reluto me posicionar, eu dou um pouco entrevista, mas não é a admiração que eu tenho. A admiração que eu tenho no outro é o cara, você é talentoso, criativo, imaginativo, tem uma imaginação fantástica. Quem vai pensar um negócio simples ao mesmo tempo que funciona? Golão, 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 cheguei, tá aqui, Zé Casa, sou eu. Essa graça é um talento natural que você tem e muitas outras pessoas têm a maneira delas. Então, esses professores que apostaram em mim, mesmo não sendo um bom aluno, me ajudaram demais da conta, entendeu? Então eu nunca fui aluno também assim. Mas você 10, sabe que os 8, grandes não. profissionais, até na medicina, não foram grandes alunos na faculdade? Aqueles que realmente começaram a ganhar dinheiro na profissão, não foram os alunos CDF, não. Não foram, não. Eu tenho experiência. Estudei no Pedro II, 7 anos, então, só professores catedráticos. E os mais brilhantes profissionais são aqueles que não eram os CDF, não. O publicitário Walter Long, que é um crânio, né, um gênio, o Walter uma vez foi chamado, porque o filho dele fez uma bagunça muito grande lá na escola do rapaz. E chegando lá, a moça falou, olha, seu filho fez isso aí, né, bagunça e tal, e ele é da turma lá do fundão, né? Fica no fundo da sala, né? Ela falou assim, olha, fica aí essa advertência, esse alerta e tal, você constrói isso aí com o seu filho da melhor maneira para ajudá-lo a educar e tal. Mas uma coisa eu vou dizer para o senhor Walter, normalmente os alunos da frente acabam trabalhando para os do fundão. Bem sacado. Isso é interessante. Quem era esse Walter? Walter Longo. Ele é um publicitário, né? Dirigiu a TVA, que no passado era um início aí da TV a cabo. Hoje ele é palestrante, né? Eu digo assim, eu, por exemplo, era amigo das pessoas do fundão. Eu não era aquele do fundão, eu não quebrava, Você fazia sabe nada. Que o Chacrinha foi um dos caras que mais me ajudaram. Chacrinha, Chico Anísio, Ayrton P. Ligeiro. Valdir Amaral foi meu mestre em várias coisas. O Valdir Amaral criou o repórter atrás do gol, não é isso? Na criação dele ou não? Não, ele botava locutores atrás do gol. Eu é que passei a botar repórter. Com o Deni e com o Washington. Grande dupla. Mas o Chacrinha tinha uma frase extraordinária que ele dizia assim, não fica preocupado de ser melhor, nem fica preocupado porque você é o pior. Seja diferente. E ele era o diferente. Tanto que até hoje, na comunicação... Único. Não existiu, tentaram fazer a substituição e tal. Hoje não tem o Chacrinha na televisão, na comunicação brasileira, porque ele era o diferente. E ele passava isso para mim, esse garotinho, não fica preocupado. Tem que ser diferente, Ô Zé, quando eu fui demitido da TV Globo, né, pelo Ali Camel, né, que foi você diretor foi demitido da TV Globo? Fui demitido. Eu também estou empatou. Eu vi que você contou, né, outro dia, como é que foi o seu. Eu me lembro que eu recebi uma mensagem inesquecível do Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira. Meu Parreira, companheiro de colégio. Nós estamos torcendo por você cada vez mais, tá Parreira, para aí. você, está reagindo, superando essa doença que você está enfrentando e você está na história e nos nossos corações também. E ele mandou para mim uma mensagem assim, Sidney, parabéns, porque não é fácil enfrentar o establishment. Bem Parreira isso aí, né? E por que eu estou dizendo isso? Por conta do Chacrinha. O Chacrinha enfrentou o establishment também. Você imagina ele criar aquilo que ele criava, aquela forma, vestindo aquela roupa, meio a lá velho palhaço, como Gilberto e antes Gil. disso, no rádio, fazendo aquelas bagunças, batendo panela e tal. Coisa que não existia. Não é? Se nascesse alguém hoje aqui, por exemplo, e não tivesse existido o Chacrinha e que jogasse bacalhau na plateia, esse cara estava cancelado. É verdade. Né? Tratar o povo como se fosse isso, aquilo, quer dizer, ele quebrou paradigmas, né? Qual foi a primeira rádio que te acolheu? A primeira rádio foi a Rádio Roquete Pinto. E a minha colega de faculdade, chamada Ana Diava, ela disse assim, Sidney, eu consegui lá na Rádio Roquete Pinto uma oportunidade,
verdade que é de madrugada e tal, pra gente fazer um programa de agricultura chamado Gente da Terra, Terra da Gente. Olha! Você gostaria de fazer esse programa? E era de agricultura, era para agricultor, assim, de plantação, para ensinar as pessoas. Meio um Globo Rural de hoje aí, só que era um programa que tocava música caipira. Hoje não existe mais a música caipira, né? Sertanejo, aquela coisa. Falei, poxa vida, eu aceito. Era meia hora. E eu fui o apresentador deste programa. Eis que termina aquela... Ia pro ar que horas? 5 da manhã. Eis que encerrava aquele governo, naquele momento, assumiu o governo Brizola e o Procópio Mineiro, que já faleceu, egresso da Rádio Jornal do Brasil, ele assumiu a rádio e ele me procurou e disse, olha, eu estava ouvindo a programação e ouvi você apresentando lá e nós achamos que, se você quiser continuar conosco, quem tem um lugar para você aqui na Roquete Pinto. E foi, então, o meu primeiro passo foi Gente da Terra, Terra da Gente, na Roquete Pinto, mas poucos meses depois foi ser repórter de tudo, de geral, e breve tempo de política, e assim tem sido até hoje, na Rádio Roquete Pinto. E aí, em 85, teve o Calvário do Tancredo Neves. Ele é transferido de Brasília, do Hospital de Base, para São Paulo, para o INCOR, e a Regina Bondstein, que era rigorosíssima, chefe de redação, falou assim, quem é que quer, vamos mandar 3 repórteres, ir para São Paulo para cobrir a internação do Tancredo Neves? Eu. Então eu não era o escolhido, ela escolheu duas outras colegas da redação e eu, porque eu me ofereci. E fiquei 17 dias cobrindo lá. E, inclusive, no horário em que foi anunciado pelo Antônio Brito que o Tancredo tinha morrido, fui eu que anunciei. Assim, foi no meu horário, eu tive essa oportunidade, né, essa condição. E eu me lembro que quando eu voltei consagrado para os padrões locais lá. Você foi muito bem, você foi ótimo. E olha, Sidney, o Ricardo Bueno, que já morreu também, está se desentendendo com Pericota e eu vou separar essa dupla de apresentadores do Jornal da Manhã aqui. Você aceitaria ser repórter, continua sendo repórter e participa? Eu falei, aceito. Então já nasci ali, repórter e apresentador, por conta dessas coisas do acaso. A rádio ficou em 5º lugar, porque a rádio abria o microfone para o ouvinte participar. Não tinha isso assim, a esse nível. Porque tinha risco, né? Talvez você não tenha pegado, mas a Rádio MEC, sim, na época de 64, ela teve uma baita audiência exatamente por esse tipo de abertura, sim, sem compromisso com grade. Sim. E eu, por coincidência, também comecei na Rádio Roquete Pinto, mas com 14 anos, programa de estudante. Era outra história. Aí eu já estava formado, e eu comecei a minha carreira, de fato, jornalística e em rádio, 2 anos após a formatura, Zé. Olha só. Então não foi como você, precoce aos 14, pegaram o talento lá e já voltaram para jogo. Eu não, eu tive que buscar oportunidade. Também era estudante, eu ia com a fadinha do Pedro II, na Rádio Roquete Pinto, tinha um programa chamado Bandeirantes do Ar, comandado pela professora Maria de Lourdes Alves, a mesma que comandava o programa de estudantes na Rádio Nacional, quinta-feira, 4h30 da tarde, Clube Juvenil Todd. E o Pedro II, na Marechal Floriano, eu ia a pé até a Praça Mauá para participar. Naquela época, para a gente testar o inglês, a gente ia para a Praça Mauá para visitar navio e conversar com um marinheiro. Cara, olha só. Ia buscar oportunidade. Gente, fardinha, hoje não se usa mais. A farda, o uniforme, no sul ainda se usa. Vamos ver se ele vai adotar aí como também um vocabulário novo também do cheguei, tô aqui, esse casarão. Usa uma fardinha que vai pegar bem, hein? Sidney Rezende, renomado jornalista, que estreia nesta segunda-feira na Rádio Tupi, com o Jornal Tupi, às 18 horas. É o convidado de hoje, aqui do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. E você aí, ainda não se inscreveu no canal, não? Vá lá, se inscreva, cara, dá um like, compartilha, ativa o sininho para saber as próximas atrações aqui do Cheguei Podcast. Agora, mais uma dica do Garotinho para você que quer vender os seguros da Capemisa. Você já ouviu falar da campanha Ponto a Ponto, da campanha Sou Mais Você? É simples. Quanto mais você vende, mais pontos acumula. Funciona assim. A cada venda, você gera pontos de acordo com o valor vendido. Por exemplo, se você está começando a trabalhar com os nossos produtos, você será do Grupo Ferro. Vai ganhar 10 pontos para cada real vendido. São diversos grupos e quem tem muitas vendas acumuladas faz parte do Grupo Diamante, onde cada real vendido vale 15 pontos.
Confira qual grupo você e sua corretora estão e lembre-se, somou 4.500 pontos, faturou R$200. Quanto mais pontos acumular, mais perto estará de conquistar prêmios incríveis, podendo chegar até R$50 mil por mês. Entendeu agora? Prepare-se para vender muito e acumular mais pontos. Acesse www.centraldocorretorcapemisa.com.br e conheça o regulamento completo. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Eu quero que o Sidney Rezende, que vai estrear na Rádio Tupi nesta segunda-feira, às 18 horas. Você é danado, colocou logo a entrevista ali, coladinho, meu data. Isso é jornalismo, legal. Não, obrigado, viu? Obrigado. Eu queria saber o que você gosta de fazer quando não está trabalhando. Ô Zé, você sabe que eu sou colunista de política do jornal O Dia. Eu sei. E essa coluna, ela vai todos os dias. Há uma excepcionalidade, um dia do ano que o jornal não circula. Eu fiz coluna diária no Dia. É puxado. É puxado porque os colegas são craques. Então, quando você vai publicar uma coisa e vê que o outro já publicou, você fala assim, essa aqui ou eu dou um novo tratamento ou eu vou buscar outra coisa. Então, eu trabalho todos os dias. E é de política. E é de política e é do Rio, e cuida do Rio de Janeiro. Nessa coluna no Jornal Dia, o que acontece? Eu produzo todo dia mesmo também. Então, por mais que você fale assim, Sidney, você não pode preparar a coluna assim na sexta-feira, um pescoção, como a gente chama, né, pra sábado, domingo? Sim, mas eu tenho que estar sempre de olho. Isso aqui caducou, isso aqui já não tá tão bom, consegui uma nota melhor. Então, uma das coisas que eu faço no meu lazer é essa de também estar trabalhando, que eu amo o que eu faço. Então, para mim, não é trabalho. Tô falando trabalhando para você que tá do outro lado aí, para entender como é que isso funcionaria na tua cabeça. Na minha é um prazer imenso. A outra, eu tenho 2 cachorrinhos. Eu sou apaixonado pelos cachorros, aprendo demais da conta. Qual é a raça deles? Vira-latinhas. São 2 vira-latinhas. Mas são inteligentes demais. Demais da conta. E de personalidade única. Os animais, em geral, eu sou apaixonado. Outro dia eu vi aqui... São mais sinceros que os seres humanos. São verdadeiros. E sabem perdoar, né, Zé? Sabe perdoar. Ó, você na sua casa aí, você deve ter convivido, porque eu já vivi isso, alguma coisa assim, tipo, se desentendeu com alguém ou não gostou de uma opinião de um familiar seu na feijoada semanal da tua casa e tal. Você fica sem falar com essa pessoa 1 ano, 2 anos. O cachorro, tá uma bronca no cachorro, você volta ele para que não aconteceu nada. Ele sabe perdoar. Então, eu amo os animais. Outro dia eu estava vendo aqui, em Jacarepaguá, alguém matou um jacaré e colocou o jacaré dentro do pneu e soltou. Outro dia eu vi um cidadão com um martelo, martelando a cabeça de um cachorro, dizendo que é porque o cachorro tinha câncer. Outro dia eu vi uma outra pessoa que já não queria mais o animal, e isso é muito comum, abandona o animal. E jogam na rua. Jogam na rua. Então, gente, vamos parar de crueldade com os animais e com a natureza e com os seres humanos. Então, eu sou apaixonado, essa é uma causa minha, não como a Carla de Lucas, assim, que é dia e noite, mas que eu valorizo muito o que ela faz. Mas eu sou um apaixonado pelos animais. Então, o meu lazer é ler, meu lazer é ver filmes, meu lazer é ficar mais tranquilo, vamos dizer, sou muito tranquilo, bastante caseiro, sou um cara bem tranquilão e tal, porque o nosso trabalho, Zé, isso vai acontecer com você também, gente não desliga é do mundo, mas não desliga nunca. E informação para mim é uma coisa natural. Eu estou sempre me reciclando, sempre me corrigindo, sempre aprendendo, sabe? Com o que os colegas fazem. Bastante. Não sou como o Roberto Carlos, mas sou. Mas todos nós somos. Sou. E a gente, geralmente, avaliando o nosso trabalho, acontece comigo. Uma vez o Agnaldo Timóteo, poxa, que saudade, Peixoto, eu ouvi falar isso para mim, diz assim, garotinho, a gente nunca gosta da nossa voz. Aí, aquele jeitão dele. Calbi, o Agnaldo gostava de gravar, fazer disco, né? De manhã, achava que o gogó dele dava uma extensão maior na voz. Essas coisas a gente vai aprendendo. E eu entendi, por exemplo, quando o Calbi falou que a gente às vezes ouve e começa a ver defeito e não gosta da nossa atuação. Existe isso. Não é ser perfeccionista, é que a gente se cobra cada vez mais. E isso é o desafio para você chegar aqui com os olhos brilhando para dizer que vai estrear na Rádio Tupi. Olha, eu não tive o prazer de conhecer o Calbi, daqui a pouco vou falar alguma coisa sobre ele, mas eu não conheci. Mas o Agnaldo bastante. E o Agnaldo, quando eu estava para estrear na CNN, ele falou assim, ô menino,
né? O menino. O menino. Use senhores e senhoras nos seus comentários, porque Respeitosamente, isso atrai a Ele pessoa. falava E era isso. o Alexandre Garcia que falava o que pensava sobre o mesmo tema e depois eu falava o que pensava sobre o tema, né? Eu sempre falava primeiro e o Alexandre sempre falava depois, era mais fácil, né? O Alexandre falava depois. E o Alexandre tem muitos seguidores, é muito querido junto ao público Muito que equilibrado. que ele fala, né? É. E aí eu passei a usar isso, senhoras e senhores. E você sabe que uma vez algumas pessoas começaram a notar isso, que eu estava certo, Aguinaldo, ele entendia tudo de comunicação. Então ele fazia várias críticas, várias observações. Eu sinto muita falta do Timóteo. Mas em relação ao Calbi, eu me lembro uma vez que ele estava sentado ali eu não o conheci pessoalmente, tá? Mas vendo pela TV, num programa da Tupi, naquela mureta ali na Urca, né? Urca. E o repórter... A TV Tupi era ali. Ô, Calbi, qual a sua idade, Calbi? Quantos anos você tem? Eu falei, 18 aninhos. É aquela pimenta, um cara que foi ídolo, né? E as roupas eram rasgadas, e com o tempo ele, em dada altura, deu uma ruptura na carreira, cantando música do Chico Buarque, grande cantor. Ele não se deixava, vamos dizer assim, cair pelas oportunidades já passadas. Ele pegava novas, né? Então o Calbi é um cara assim que... grande exemplo. E era o nosso Frank Sinatra, né? Cantava muito, né? Ele Ele aqui, o Raiol, Aguinaldo Raiol em São Paulo, né? O recurso vocal dele era algo extraordinário. Aliás, falar em voz, nós convivemos com a fonoaudióloga Débora Feijó, Verdade. trabalhando no Sistema Globo. E a Débora Feijó, ela derrubou tabus de que você não perde a credibilidade mesmo que seja alegre. Então, porque havia gente na empresa que contestava, não, essa maneira de falar muito para cima, muito alegre, tira a credibilidade. E ela, acompanhando o trabalho de cada um, eu me lembro uma vez ela do meu lado, eu apresentando o Globo Esportivo, ela disse, você tem razão, você não perde a credibilidade com toda essa sua alegria e tal. Mas você é assim também, né? Quando você meu coloca a sua natural. essência para jogo, o público entende, né? É o natural. Por isso que eu me lembrei agora, quando se falou de voz, eu me lembrei exatamente desse toque da Débora Feijó. E eu peguei Glorinha Boitemilha ainda outra antes, craque, né? lá na TV Globo. Ô Zé, você sabe que quanto à voz, a pessoa assim, quando quer conversar de rádio, aprofundar um pouco mais, entra nesse assunto, eu não sou um bom exemplo para nada, porque eu bebo gelado direto, eu não cuido da voz assim, eu não faço exercício, não tomo chá quente, eu não durmo de cascol, eu não faço nada isso disso. aí não. Eu falo rápido demais, eu sou agitado, eu tenho incompletude nas frases e tal, mas eu tenho muita vontade de acertar, eu tenho muita vontade de não ser o Mas você é um cara o bonzão. disciplinado. Sou. É. Mas não sou um bom exemplo. Quando você fala em fonoaudiólogo, elas devem ter muita preocupação comigo. Esse cara tem que fazer mais sessões. Exercício, cada um faz de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, o Roberto Carlos faz até hoje. Exercício. Aí você me quebra, Zé. Aí você me quebra. Você dá um exemplo do Roberto Carlos que faz e eu que não faço, você me quebra. Não, mas ele sente necessidade de fazer, como eu também, Ele por é um exemplo. baita profissional. Eu, por ser alérgico, você tem um comportamento diferente de outra pessoa que não tem alergia. Break news, hein? Eu não sabia. Zé Carlos é alérgico. Mas quem não é? É verdade. E quem não é? Olha o raciocínio rápido aí, ó. Mas a primeira coisa que me favorece, eu acho que favorece você, eu nunca fumei. Eu também não fumo. Então, isso é um trunfo para nós que usa a voz. Eu não bebo destilado. Não. Por não gostar ou por achar que... Eu não gosto depõe e contra o acho patrimônio. que altera o pH da corda vocal. Sim. Agora, se disser assim, você não bebe... Não, bebo, lógico. Fermentado eu bebo. Eu bebo meu vinho sempre, pô. Mas eu quero saber de uma coisa. Você foi redator de chamadas publicitárias da Rede Globo. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Roberto Faustino, que hoje está em Portugal dando aula lá na Universidade de Coimbra. Não era Muito o obrigado Panessa, pelo... não, era? O Panessa era o chefe do Roberto. Então, mas eu conheci o Panessa. O Roberto Faustino, eu conheci também. O Roberto Faustino era meu colega de faculdade. E eu estava passando muitas dificuldades, e passei muitas dificuldades na vida, difíceis, coisas complicadas, até como
empresário também, tem uma fase muito grande, muito difícil, muito tensa, que a gente pode conversar sem problemas. E aí eu me lembro que eu precisava de uma oportunidade. Eu trabalhava no mercado de capitais, eu fui operador de bolsa. Olha, compro, rapaz, vendo, compro, na vendo. Na época que estava a febre. Um pouco depois, porque a febre estava na década de 70, né? Foi aí que o Carlos Alberto Reis enriqueceu e tal, e outros, né? Era um pouco depois, né? Ali, década de 80, mas assim... A Rádio Eldorado fazia, inclusive, os boletins da Bolsa. A Rádio CBN nasceu com um nosso piloto na Rádio Eldorado. Eu sei. Tá? Mas 1180. Exato. E aí, o que acontece? Ele me convidou, dizendo assim, Sidney, vou sair de férias, posso indicar teu nome para fazer chamadas? Sim. E aí o chefe dele, Roberto Almeida, gostou do meu primeiro mês. Falei, pô, Galto, tá bem, eu vou... Outra pessoa vai sair de férias, você aceitaria ficar mais um mês? Fiquei o segundo mês. Aí o Roberto falou assim, você está indo muito bem mesmo, o Almeida, o chefe do Roberto Faustino, que tinha me dado a oportunidade. Aí eu fiz o terceiro mês. Aí ele disse assim, olha, rapaz, eu tô vendo você recém-casado, já tem uma filha aí, tá chegando, que é Maria Clara. Eu tenho 2 filhos, Francisco e Maria Clara. E aí ele trouxe alguém que ia tirar férias 6 meses depois para fazer colar o 4º mês para eu ter oportunidade de trabalho. Olha! E a coisa bonita, né? E aí eu fiquei o 4º mês. E na Globo não podia ficar provisoriamente mais de 4 meses. Você contrata no contrato. Depois. E ele não tinha vaga. Eis que tempo mais tarde, anos depois, eu vou para a TV Globo. Primeira coisa que eu faço, na sala do Roberto Almeida, agradecer ao Roberto Faustino, né? Que já não estava mais lá, e fui pro Almeida. Almeida, você nem me deu aquela chance para te agradecer aqui. Eu estou agora no jornalismo da Globo. Olha, e eu tô lá. E foi muito emocionante isso, muito bacana. Então, eu comecei a fazer chamadas. Nessa época, eu já não entendia, e essa crítica vale até hoje, pelo menos na minha visão, minha humilde visão. Eu não entendia por que nas chamadas tinha que colocar tiro, carro capotando, destruição, que é o mesmo conceito que agora eu não quero ser autor na Tupi, né? Eu não quero estressar. Porque a Globo, já naquela época, isso, década de 80... nas chamadas, valorizava isso. Às vezes, o filme inteiro era sobre romance, um filme suave, bacana, e tinha uma sequência de um pega, e eles botavam... O apelo era ali. Eu nunca concordei com as chamadas que a Globo fazia. Mas isso era baseado em pesquisa. Pois é, Zé, mas você não tem que fazer tudo que exatamente a maioria quer. Eu estou dizendo, quando você trabalha com pesquisa, é o caso de um programa ao vivo... E a medição do antigo Ibope, e o cara que continua, porque está rendendo, está rendendo no ponto. Os programas Mas nós não prestamos, como comunicadores, nós não, hoje eu posso falar, depois, na altura do campeonato, né? Eu acho que nós não podemos nos prestar a, de alguma forma, estar com um desserviço para o desenvolvimento da sociedade, para a elevação da sociedade. Eu quero uma sociedade brasileira mais justa. De vez em quando aparece alguém, muito raro, mas na Tupi aconteceu ali uma chamadinha, o cine esquerdão, ganhota. Me incomoda um pouco isso pelo seguinte: primeiro, eu estou onde ideologicamente eu sempre estive, o Brasil é que deu uma mudança. Mudou. O que eu acho o principal problema brasileiro? Corrupção está ali entre os 3? Está, mas não é o primeiro para mim. O principal problema nosso é essa absurda diferença social que faz com que a esmagadora maioria tenha muito pouco e uma minoria tenha muito, e nós tenhamos um aumento das favelas, da pobreza, da miséria, porque a favela, para mim, ela é a representação da solução que o povo achou, mas também da derrota que a elite proporciona. Porque se eu não tenho limpeza pública todo dia, e tem onde eu moro no Jardim Botânico, se acontecer de uma luz ficar quebrada no Jardim Botânico, ela é consertada no mesmo dia. É verdade. E por que isso não acontece nos outros lugares? Por que as pessoas que moram nesses lugares, se chama de comunidade é comum, hein? Cuidado, né? Esse termo é meio errado, né? Porque não é comum. Quem mora nessas áreas mais populares e não tem um número na porta da casa. Onde você vai fazer comprar uma encomenda ou receber uma carta, você não tem onde você mora. Não tem rua, é uma viela sem nome, não tem civilidade. Por que lá a milícia chega junto, se estabelece e só vai descobrir isso que está errado 10 anos depois? E lá onde eu moro, vai assim, não, aqui não vai ter... Agora, Sidney, você é um então cara, tem que resolver isso. Você é um cara que acompanha a política há muitos anos. Verdade. É como eu. Eu não me posiciono, mas sou observador e tenho as minhas opiniões. Eu acompanhei, minha família toda era do PCBão, Partido Comunista Brasileiro. Chamava de partidão na época, né? Gente muito qualificada, né? Não, muito só tinha estudiosa, gente capaz, com né? detalhe, naquela época,
quem era do PCBOM tinha que contribuir mensalmente. E liberais também, tá? Nós tínhamos uma época que tinha muita gente preparada. Você pega um Afonso Arinos, por exemplo, equipado, não Sobral Pinto, né? Advogado. Tinha muita gente brilhante, preparada. Brilhante. Então, o que eu vejo no Brasil é que hoje, o que se chamava de esquerda na minha época de adolescência, hoje está inteiramente distorcido. Verdade. Hoje, nego quer tirar proveito. Quanto mais miséria houver, mais aquele cara que tira proveito dessa miséria. Eu sou contra cotas de racismo, de raça, cota de tudo quanto é espécie. Eu acho que tem de haver ensino acessível de qualidade a todo mundo. Saúde é a mesma coisa. Eu vivi estudando só escola pública e me tratando em hospital público. Ô Zé, você acha que interessa, de verdade, com todo respeito, não interessa. A ideologia? Não. O que eu vou desenvolver junto com você aqui, e você que está nos acompanhando. Será que é mesmo muito importante nós botarmos como primeiro elemento essa diferença ideológica? Eu quero saber o seguinte, vamos nos entender naquele ponto que a gente concorda? Você pode, um hospital, por exemplo, não atender com hora marcada, atender mal quem lá está, ou um médico eventualmente ser mal remunerado, ou os equipamentos desaparecerem, os produtos não estarem lá. Que isso tem a ver se o cara é comunista, liberal, se ele é de direita, se ele é patriota, se ele é petista? Não tem nada a ver. É verdade. Mas tem nada a ver. Só por isso, porque hoje o hospital é da prefeitura, ou é do estado, ou é federal. E aí, conforme a linha política do executivo, você é prejudicado. Ô Zé, você acha que você é um narrador, um comunicador consagrado? Por quê? Porque tem excelência no seu trabalho. É uma construção de vida com erros e acertos e, sem dúvida alguma, olhando para trás, você muito mais acertou, porque quando você você tem essa noção, claro, mas talvez num testemunho, ter um garoto jogando botão ou brincando ou no game, narrando que nem você. O que significa isso? É uma comunicação intrínseca de alma. Por que um profissional como eu continua militando no sentido de militar politicamente, de pertencer ao jornalismo, a um segmento e tal? Porque é uma carreira de dedicação a um segmento de erros e acertos. Então, nós precisamos no Brasil recuperar mais do que ideologia, isso aí. O que você vota? Vota em quem? Excelência. Tudo nós temos que fazer bem, em tudo. É verdade. O guarda tem que fazer bem o que ele faz, o porteiro difícil o que ele faz, o médico do que ele faz, o jornalista o que ele faz. Quando nós temos aí caminhos perversos em todas as áreas, e nós somos profissionais de comunicação, a gente sabe. A gente vê um negócio e fala assim, isso aí não... Tem alguém por trás disso aí, esse elogio, essa crítica. Mas quando é uma coisa isenta, você fala, rapaz, eu não concordo com o que esse cara está falando, mas corajoso ele falar isso. Importante, sabe o que eu estou pensando que o cara está dizendo? Isso, nós temos que devolver ao Brasil esse caminho da excelência, da competência, do estudo, do trabalho. É lindo uma família que vem de baixo. Você não quis entrar para a política exatamente para não perder esse público que te admira? Não. Eu tive uma oportunidade absolutamente concreta. O então governador Marcelo Alencar me convidou no Palácio e falou assim, ele estava no PSDB na época, falou, Sidney, eu queria te fazer um convite. Para você ser deputado federal, você não precisa fazer nada. Nós vamos bancar sua campanha inteira e tal, porque você é jornalista e você ali não vai realizar, não vai fazer por melhor que você seja, e já na política você pode transformar o Brasil, aquela coisa toda. E eu olhei para dentro de mim naquele momento, agradeci e falei, eu não tenho expertise para uma coisa que hoje eu posso até vir a ter. Hoje, com 65 anos de idade, ver o que eu vivi, eu poderia eventualmente mudar a minha vida, mas eu estaria traindo a minha essência. A minha essência é fazer o que eu faço, e eu não fui. O Arthur Sendas, que você conheceu, lógico, através do William Vac, que estava no Jornal do Brasil na época, falou, eu queria que o Sidney Rezende cuidasse da comunicação da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. E ele determinou, o Sendas, que Humberto Mota, que está aí até hoje, que Humberto Mota fosse o meu interlocutor. Eu sentei diante do Humberto Mota, no escritório dele, escritório, para mim, suntuoso, lá no Rio Sul, e ele só atendia personalidades da política. Só um minutinho, Sidney, ministro, um minutinho, é o líder do governo. Super bem relacionado. Eles me deram uma proposta assim, um salário, nem chegamos a esse ponto, era astronômico. Eu olhei dentro de mim e falei, eu não quero ser assessor de imprensa.
Eu lembro agora do Marcelo, cara, eu não quero ser político, eu não quero... Quer ser feliz. Sim, e poder fazer e realizar. Para ser um político, que tem tanta gente maravilhosa, que dá a vida e apresenta 1000 projetos, e o projeto não anda, quero realizar, quero mudar. E comunicação te permite isso. Você já pensou se o Jornal do Tupi for bem acolhido? Como diz a Márcia Pinho, né? Que eu falei que queria fazer um jornal de liderança para tudo. A Pinho falou assim, então é de Xerém ao Leblon. Eu falei, é de Xerém ao Leblon. Eu quero ser ouvido, quero ser ouvido por todo mundo. Se a gente conseguir que o cara fala assim, não, lá na Tupi, o Chico Otávio, o Jornal Tupi, o Sidney Rezende, a equipe lá, tá dizendo que isso aqui, eu vou na dele. E bater, falando, esse cara mas é a credibilidade construída ao longo de uma estrada. Sidney Rezende, que estreia segunda-feira na Rádio Tupi, 18 horas, Jornal da Tupi. Ele, Chico Otávio, uma grande equipe, a equipe de jornalismo da Tupi, comandada pela Márcia Pinho, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você ainda não se inscreveu no canal, cara? Vá lá, se inscreva, dá um like, compartilha, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Agora um recadinho. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Na telinha. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Olha aqui, o Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, no Le Monde, na Avenida das Américas 3500, onde você chega com o carro com toda a segurança, entrega os guardadores, manobristas, comandados ali pelo Rômulo, pelo Antônio, pela Manhã, o Leandro e a Iracema Pereira lá em cima, no Prime Parking, coordenando tudo e com a maior segurança. Aí você pega o elevador, chega aqui no 4º andar, no estúdio, melhor luz, melhor imagem, cafezinho, água gelada, o Beto Guimarães recebendo a gente, o Marquinhos coordenando, na mesa aqui o Rafael, o Abner, o Tiago, o Gabriel, o DVD lá embaixo, todo mundo apresentando o melhor para o público que nos acompanha 2 vezes por semana. E o Sidney Rezende é o convidado de hoje e sabe que toda essa segurança ele teve ao chegar. E acolhida com a melhor imagem. Ele olha ali no monitor e pô, eu tô bonito hoje. Ô Zé, vou te contar 2 histórias de rádio, você vai gostar. Não sou o Maurício Menezes, que é um craque dessa matéria, mas é possível que você conheça uma delas, pelo menos com certeza absoluta. Diz que no Jornal do Brasil existia às 18 horas também uma Ave Maria. E o padre, ele fazia aquela pregação e tal, usava fone, aquela coisa toda. E diante dele o operador, que nós temos, né? Tem gente que opera a mesa e tem o rádio com operador, né? E o som estava alto. E ele começou a falar, Maria e tal, fazer a pregação dele. E ele... Veio para baixar. Para baixar o som. O operador deu aquela olhada assim... Acho que teve uma dificuldade de entender o que é. E ele continuou falando e pedindo. Como é rádio, ninguém estava em casa. Hoje em dia você tem imagem, né? Ele pedia. Aí o operador foi, puxou a cadeira pro lado e ajoelhou. Entendeu que era para ajoelhar. Ele tá rezando, a Maria, ele faz assim, o operador, né, e foi, ajoelhou e começou de forma contrita, era só para baixar o som. Então, você tem imagem e o rádio é essa magia. Se você não explicar, né, dizia o Jô Soares o seguinte, nu de meia, eu explico, né? Agora, você não pode Agora, não ter o grande nada. segredo da comunicação, seja no jornalismo, seja no futebol, futebol é o segmento do jornalismo, no talk show, o que você quiser, é você ser você. O mais natural possível. Se você é um cara alegre, você vai ser um cara alegre. Porque eu conheci muitos humoristas tristes que eles se transformavam, mas eles eram atores. Então, são atores. É triste na vida pessoal, no cotidiano, mas na profissão deles, eles vendem alegria. Você é casado com alegria, né, Zé? Verdade, você ama alegria, né? Um sorriso, isso é um segredo seu, cara. Maravilhoso. Então, eu gosto, eu amo o que eu faço, durmo pouco às vezes para fazer um programa. Por exemplo, domingo, vai ter um Flamengo e Botafogo 11 da manhã. Aí, cara,
eu acordo... Eu gosto de chegar no estádio 3h30, 4 horas antes do jogo. Boa, faz sentido. Então, isso faz parte da minha... Arrumar tudo, né? Não, Ficar eu tudo gosto pronto. de chegar no local, sem atropelo, tranquilo, estudo a escalação, me posiciono, entendeu? Eu me concentro. Vou pesquisar alguma coisa sobre um ou outro jogador e tal. Isso faz parte. Agora, há quem goste de chegar em cima da hora, correndo, não faz diferença. É o perfil, o comportamento, é onde ele se Também sente bem. antes. É cada um de nós. E você é um cara natural, exatamente. E o grande segredo do comunicador no jornalismo é atingir o público. Você falou de Xerém Leblon, ou seja, pega desde a comunidade até a classe AA lá da Vieira Soto. E esse é o grande desafio. Ô, Zé, pelo amor de Deus, você mais ainda e tal, porque o Zé é colega nosso, então ele entende 1000%, mas você que não acompanha a comunicação, não é nem obrigado a acompanhar, não veja como soberba. Eu disse a você o que está dentro de mim nesse momento, na minha cabeça, mais do que o formato, o que é o conceito, né, de não estressar o ouvinte, mas entregar tudo. Dar toda a informação explicada para que ele realmente fique ligado ali no Jornal do Tupi. A segunda coisa que eu quero, assim, destacar, sem soberba, eu vou também com o propósito da gente ser líder em todas as classes sociais, que a Tupi, que o Jornal da Tupi, que já vem com essa audiência todinha de ser coladinho com a Paulinha, já vem alta, todo horário, desde manhã. Pô, você pega de manhã, tá lá, nossa nata, de tarde da mesma forma, e chega de noite para abrir ali comigo, e depois vai seguir, aí tem depois o Vaguinho que acompanha, né, e o Cristiano. Eu quero que a gente seja líder em todas as classes sociais. Não por soberba e nem por assim, sou líder, bater no peito. Não, porque se a gente der um instrumento de pensar, ferramenta, informação, isenta é que vão perseguir. Isenta. Não tenho interesse em entrar em aventura nenhuma, nem de eleger alguém, nem de derrubar alguém, e nem a prévio modo já me deixar, da minha opinião, sobrepujar o fato, porque se eu não brigar com o fato e eu tiver justificativa e explicação de uma boa apuração, eu quero botar 70% em apuração e 30% em execução. Se conseguir fazer isso, estou dizendo que eu vou conseguir, eu vou me esforçar, vou me dedicar. Pro Josemar que me chamou, pro Giacomo que me convidaram, né? Ambos me convidaram, que me convidou, dizer assim, poxa, fizemos uma contratação certa. Por quanto tempo a gente não sabe, né? Tô pra jogo. Não, mas eu tenho certeza absoluta. Primeiro que o Josemar Gimenez, que é o presidente da Rádio Tupi, é um jornalista. É verdade. Primeira coisa. Segundo, ele ouve as pessoas. Ele ouve conselhos, ele ouve opiniões. O Marquinhos Giacomo é um gestor de talentos. Que passou por obstáculos, dificuldades internas e superou, né? Superou. Aquele piloto esse que passou por cima do obstáculo. Isso é ótimo. É a coisa mais difícil que existe. É um ego aqui, o cara mais vaidoso ali e tal. E administrar isso sem perder o produto. Então, esses caras... E o Tawfir Habib, que para mim é o melhor comercial, né? É o melhor comercial do rádio, da televisão no Brasil, na minha opinião, que estou aí há 56 anos em publicidade. Siga o líder, né? Aproveitar para te entregar o livro que o Tavis e eu escrevemos. Que beleza. 2 anos e meio preparado. Isso foi em 2009, quer dizer, já está defasado. Sim. Já merece uma segunda. Trabalhei com o Rodrigo Tavis, um garoto equilibrado, inteligente, preparado, um craque. Ele é vascaíno, né? Vascaíno. Isso aqui pelo seguinte, porque o 10º gol do Pelé, sim, eu estava atrás do gol, o Valdir Amaral narrava, pela Rádio Globo. E o gol 1000 do Romário, eu narrei o gol 1000 do Romário em São Januário. Você vê? Então, é do 1000º do Pelé ao 1000 do Romário, mas tem toda a trajetória de rádio, de televisão, de jornal. Vou ler e vou te dar retorno, pessoal, tá? Que legal, que Olha legal. Aqui, você com esse chapéu isso foi de no México. Copa do Mundo do México 86. A minha filha está fazendo com o marido da minha netinha, a Alice e o Alan, o marido dela, uma viagem agora pelas Américas. Ela passou pelo México. Ela falou que o Brasil é muito querido lá. Muito. Acredito que a Copa de 70 tenha deixado um legado de carinho, de amor dos mexicanos com os brasileiros. E nessa Copa de 86, sim, quando o Brasil foi eliminado, comandado pelo Tele Santana, rapaz, Guadalajara chorava. Sim. Porque eles gostavam. Guadalajara é uma cidade muito alegre no México.
E eles gostavam daquele tipo de comportamento do torcedor de camisa amarelinha da seleção brasileira. Ô Zé, vou te fazer uma pergunta entrevistador. Eu não devia, hein? Vou ultrapassar limites aqui. Eu assisti na televisão, tá? Garoto. Daquela seleção brasileira, vamos tirar o Pelé. Pelé é um extra classe, tá certo? Daqueles jogadores, é verdade, você pode dizer até por posição, né? É verdade. Mas o Maradona, por exemplo, dizia que o Rivelino era, sim, uma inspiração. É o ídolo dele. Qual era o melhor jogador mais completo? Alô, Gerson, se não for você, não fica aborrecido, não. Que você diria assim, daquela seleção, esse jogador especialmente, quero destacar aqui. Olha, o Gerson era o cérebro daquele time. Cérebro. Não era o Pelé o cérebro. O capita, o Carlos Alberto Torres. Líder, né? É liderança dentro das 4 linhas. E seleção. E a grande virtude do treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, nosso saudoso Zagallo, é que ele ouvia e deixava todo mundo participar das decisões. Esse é o grande desafio e é o grande segredo das chefias. Eu me lembro do Carlos Lacerda, que eu acompanhei que deixou um legado de realizações na antiga Guanabara, nem no Rio de Janeiro, o grande desafio do Lacerda, a grande virtude dele, era delegar poderes a talentos jovens. Sim. Ele apostava sempre nos jovens. Eu vejo o Eduardo Paes, às vezes, seguir essa linha. É verdade. Ele aposta em garoto. A menina, jovem e tal. Você olha assim um Carnevale, você olha um assessor, o Pedro Paulo, Imberbe praticamente. O Eduardo aposta. O Lacerda fazia isso com a garotada dele. O Tostão, por exemplo, é um exemplo de inteligência também, né? Era. De ocupação mas de o espaço Tostão era introvertido. Ele sempre foi muito inteligente, mas um cara introvertido. Ele não expunha as ideias dele. Quem o fazia... Pô, gostou da colocação? Gostei, pô. Era o Capita, o Gerson, os que falavam pra caramba. O apelido do Gerson era papagaio. Ô Zé, pra gente não ser cancelado, eu sei que você tá do outro lado aí, você tá pensando os nossos deslizes aqui pra depois ficar falando mal da gente, pegando no pé. A gente tá falando um monte de gente aqui que já foi embora, enfim, já morreu e tudo mais. Mas, gente, não existe uma melhor combinação de cabelos brancos e experiência com juventude. Não existe realização que não tenha princípio, meio e fim. Alguém começou antes de nós alguma coisa. Esses que nós estamos citando aqui na vida, e deixou legado. Esses caras todos, na nossa profissão, ou a gente como admirador na música, nas artes, na política, essas pessoas nos forjam, elas formam a nossa cabeça, elas nos ajudam a ser melhores. Por isso que a gente relembra. Para não ficar papo de tio e nem papo de velho aqui, você deixar de acompanhar o podcast. Então, eu tenho a impressão que se a gente recuperar também esse respeito, né, ouvir as pessoas, conversar, é muito mais gostoso, é melhor, você não erra. Uma redação, um garoto novo que não tem um cabelo branco para orientar, ele fala assim, descobriu uma ideia genial! Aí um cara mais velho, o único que tem na redação, fala assim, não, cara, isso já foi feito. Agora, como é que você queria fazer? Não, assim, isso aí sim, isso é um bom caminho, não sai por aqui não, que isso não vai dar certo. Tem que ter. Mas uma coisa você vai passar para essa juventude. O Jornal da Tupi, às 18 horas, segunda-feira, estreia com Sidney Rezende, Chico Otávio, grande equipe, vai produzir conteúdo para a internet. Sim, porque verdade. Esse é o fato. Porque o que eu vejo hoje é uma padronização na leitura do noticiário, nas FMs, principalmente. Porque vai tudo para a tela do computador. Sim. E a garotada que está chegando... Que é o recorte também, né? Antigamente era Gillette Press. A galera pegava o jornal e cortava com a Gillette, e a gente falava Gillette Press. Hoje não, hoje vai para o computador... Pega o noticiário que está ali. E tem inteligência artificial chegando aí também. É uma competição e desafio para nós também, verdade, né? É verdade. Então, eu acho que o grande barato do Jornal da Tupi vai ser produzir conteúdo. Porque eu sou de uma geração que tinha que pegar o telefone para fazer aquela geralzona. Souza Guiar, Maré Zero, Polícia e tal. Fazer aquela geralzona. Eu comecei no jornalismo, não foi no esporte, não. Sim. Comecei com o Carlos Palu como repórter de rua com 15 anos, na Continental, que foi uma escola. Agora eu quero que você fale sobre um programa que marcou muito, Encontro com a Imprensa. Ô Zé, esse programa é um programa na Rádio Jornal do Brasil. Eu era repórter e apresentador, como eu já contei, lá na Rádio Roquete Pinto, e surgiu uma oportunidade, uma vaga. E 2 amigos, o Marcos Gomes e o Augusto Fonseca,
que trabalhavam na Jornal do Brasil me perguntaram se eu gostaria de ir para lá, claro, porque a Jornal do Brasil era exemplo de classe, de referência, locutor também. de alto nível. De Locutor, meu amigo, ali, padrão. Poxa, você tinha um Eliakim Araújo, você tinha o Majestade. Quem colocou Eliakim Araújo de volta no rádio fui eu. É mesmo? Meu colega de faculdade. Brilhante, inteligente, preparado, equipado e com leitura, E o denso. Orlando de Souza era o chefe dos locutores da Jornal do Brasil. Como eu levei ele aqui para Eldorado para fazer minha licença para ir para o Exército, fazer estágio na tropa, aí o Eliakim voltou. Quem não queria, tinha feito concurso. Ô Zé, e nós que falamos aqui perdão, pode concluir. Não, era tão amigo meu que eu fui fazer concurso para o Banco do Brasil só para prestigiá-lo. Ele me pediu. E passou? Eu não, porque eu nunca tinha estudado nem datilografia, nem contabilidade. Mas você falou, vamos nessa, tamo juntos. Mas eu fui lá prestigiá-lo, fazer prova. E lá tinha uma pessoa também que depois foi pra Globo, que eu gosto demais da conta, é o Sérgio Chapelin. Lógico. Porque o Chapelin, Zé, nós somos também desse grupo da alegria, eu também sou, tá? Da alegria, eu não vou perder uma piada nunca, fala às vezes uma bobagem. Maravilhoso. Mas o Chapelin é aquele cara low profile. Discreto, além da voz belíssima que ele tem, sabe tudo o que está fazendo, tranquilo, com leitura. Você vê que ele saiu da Globo, você não vê pulando um pé só, querendo aparecer. Não tem isso. Ele sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Um cara sério, você correto, um brilhante apresentador. Você ia, a contadora dele é minha contadora até hoje, há anos. E o Chapelin gravava todos os comerciais do Francisco Xavier Imóveis. Todos os lançamentos era ele. E na televisão era a Xuxa que fazia. A imobiliária não era boba, né? Quer dizer, ela escolheu um craque, né? Mas a Xuxa foi pedido do Pelé. Pelé sim. que pediu e tal. E o Chapelin, quando a gente ia almoçar, digamos, num restaurante qualquer, alguém viesse e pedisse um autógrafo, ele ficava inibido, tamanha timidez dele. Né? Você vê, um craque. Incrível. Ô Zé, no Encontro com a Imprensa, qual foi o aspecto mais interessante? Primeiro, eu fui para ser repórter de política, e assim exerci minha função, e eu pedi para ter uma oportunidade como colaborador, como coparticipante do Encontro com a Imprensa. O Marcos Gomes, tinha o Neri Vitor, depois o Marcos Gomes, eles apresentavam e eu era o segundo, que fazia perguntas ali e tal. Chegou um momento que o Gomes falou para mim assim, o Sidney, muita pressão, rapaz. É muito chato isso aqui. Eu quero voltar para reportagem e tal. Você aceita se eu indicar teu nome para você apresentar o Encontro com a Imprensa? Eu falei, opa, tô dentro, claro que aceito, né? E eu me transformei num apresentador. E ali, Zé, eu tive a oportunidade de, antes do programa começar, aquelas 13 horas, ou almoçar, ou mesmo depois do programa, a sentar com grandes personalidades da história brasileira, que me relataram momentos da nossa história que são únicos para mim, que eu não encontrei em livro nenhum. Exemplo, eu entrevistei 3 vezes Luiz Carlos Prestes, um dos líderes do Partido Comunista, e eu perguntei a ele, falei assim, Prestes, por que você permitiu que a Olga Benário, né? Que a Olga Benário foi... E todo mundo viu o filme aí. Todo mundo viu o filme, né? E ele falou assim, você queria que eu fizesse o quê? Na cabeça dele, ele tinha algo mais importante no Brasil, que é passar daquela fase de ditadura e tal. Então a vida pessoal para ele não tinha essa importância. Na época se tinha esse pensamento corrente, né? De que a vida pessoal estava em segundo plano. E foi um grande erro humano, na minha opinião. E que não tinha nada a ver com a vida profissional. E ele falou assim, e na prisão? Ele me contou o seguinte, falou assim, eu me vestia todos os dias com terno, né? No horário comercial para não enlouquecer. Eu ficava de terno no horário comercial até 18 horas, de 8 às 17, ou 9 às 18, e depois eu guardava o terno e eu ia ler, ia fazer alguma coisa na prisão para não enlouquecer. Então, quem teve essa oportunidade, talvez familiares, de ter esse diálogo? Dilson Funaro era um homem forte do Plano Cruzado, ministro da Economia, um super-ministro e tal. O dia que ele foi, ninguém o recebeu. Hoje em dia é impossível. Hoje vai o diretor de jornalismo, vai o presidente da casa. Imagina o ministro da Fazenda, se o Haddad vai em algum lugar, você não vai recepcionar o Haddad com Gala, que é o homem do dinheiro, o homem da definição. E eu conversei longamente com o Funaro, que já estava com câncer e tal, e o Plano Cruzado começou a dar errado e tal. Candidatos à presidência, gente denunciada como torturadora, gente denunciada, gente que se apresentava como vítima da tortura. Eu tinha contato pessoal, era um podcast, era um parecido com isso aqui. Então, o Encontro com a Imprensa me marcou profundamente. Eu fiquei 5 anos lá. Só que chegou um momento que eu falei assim, por que a gente não faz um jornalismo inteiro na emissora? Não só o Jornal do Brasil Informa, não só o Encontro com a Imprensa. E propus. E a direção disse, não,
o nosso formato é esse, e assim permaneceu durante muitos anos, e eu não tinha mais oportunidade. Procurei na Rádio Alvorada para se fazer um jornalismo em FM, que não se fazia, era só música. E voltei fracassado. Mas Quando teve eu voltei, a Panorama, não Peraí, teve? veio depois. Quando eu voltei, um dia passa por mim um locutor, falou assim, ô, você tomando café. Ô, você sabe que você tem um fã, rapaz, na Rádio Panorama, eu sou locutor lá, e o Wellington Davi, que é o dono da rádio, gosta de você demais da conta. Precisa, diz que é seu fã e tal. Você não quer conversar com ele, não? Eu falei, opa, tem um projeto aqui. Eu te ouvi na Panorama. E a Panorama, nós levamos grandes personalidades. Hermeto Pascoal, Maurício Dias faleceu essa semana, Gênio de Freitas, que durante muito tempo foi colunista da Folha de São Paulo, a Maria Lusadal para falar de cinema, grandes personalidades. O Noblar, que hoje é consagrado, né, como jornalista. Ricardo Noblar. Noblar. E levei metade da equipe do Jornal do Brasil. Foi para lá o Ricardo Bueno, foi para lá o Nicolau Moranini, que era o primeiro repórter aéreo, que se diria, Patrícia Maurício fazer economia, a Clarice Abdala, e nós fizemos em FM o primeiro programa jornalístico da história do Brasil, porque na época dizia assim, FM é para música, não é para falar. A Rádio Imprensa, AM. a Rádio Imprensa era o primeiro exemplo disso. Então pronto, e aí fizemos um trabalho inovador, muito interessante. Agora, o Panorama Brasil, como era? Era esse formato todo? Era esse para ser a emissora o tempo todo. E depois chegou lá um diretor, que é um cara que eu admiro demais da conta, que ele não entendia muito aquele formato assim. E anos mais tarde ele foi para o Sistema Globo e falou assim, poxa... Quem era ele? O Cléver Pereira. Cléver, pô, o Cléver grande sabe figura. tudo. E é um cara que sabe muito, talvez... Sensível. E inteligente. E o Cléver, ele era daquela tese, poxa, você bota música, isso não está combinando, isso não dá. E aí nós ficamos lá um ano e eis que eu encontro num evento o José Roberto Marinho, o filho mais jovem, que dirigia pessoalmente Foi meu o chefe Sistema muito Globo. tempo. Aí o Zé Roberto falou assim, você é o Sidney Rezende, do Encontro com a Imprensa, lá da Rádio Panorama e tal. Eu falei, sou. Nós estamos desenvolvendo um projeto novo. Você tem interesse em conversar com a gente sobre esse projeto novo? Que era a CBN, né? Quando eu cheguei lá, quem era o líder desse processo? Jorge Guilherme. Jorge Guilherme, Marcelo Eu fui o segundo Pontes. contratado. Eu era editor executivo. Sabe quem era locutor nessa época? Sérgio Aguiar, que hoje é apresentador do Não, Domingo. pouco depois. Pouco depois, Foi né? pouco depois. Era o Arildes. Arildes Cardoso. Arildes Cardoso. É. Eu me lembro que o Arildes era da Rádio Eldorado, nós começamos a fazer ali, e ele não tremia, mas ele estava muito nervoso, medo de perder emprego. Eu falei para ele, ô Arildes, não vai mexer no modelo nenhum de nada. Eu vou entrar, vou fazer isso, você vai permanecer. Somos amigos até hoje. Ele amigo querido, inteligentíssimo, foi vereador depois mais tarde, né, em São Gonçalo. Um craque. Porque você pode fazer omelete, assim, de uma forma inteligente, você precisa castigar os outros, tratar mal, né? Pensa que quebrar o ovo, vai destruir o ovo. Não. Nós mantivemos todo mundo e fizemos esse primeiro teste lá. E depois que foi implantado na CBN. Agora, qual é a diferença do jornalismo no rádio daquela época para os dias atuais? Era mais livre, havia uma equidistância maior da interferência do patrocinador, do dono da emissora, e havia uma interferência menor editorial. Então, era um pouco a época em que o gestor cuidava da gestão. E menos participação do ouvinte também. E menos participação do ouvinte. Embora o Encontro com a Imprensa tinha, tá? Escrito e tal, tinha. E o Panorama também, mas bem menor. Então, eu diria que hoje há uma interferência perigosa, que eu convido a gente a tentar, aquele negócio de cabelos brancos e juventude, que você tem um entendimento de maior confiança e tal, né? Porque eu não sei, por exemplo, os seus bordões, se algum você foi repreendido, né? Se alguém chamou você, ô Zé, olha isso não, golão não pega bem, então não sei se aconteceu. Só houve um probleminha, eu vou abrir o jogo aqui sem citar nomes. Claro. Na Rádio Globo a gente escolheu o craque do jogo e a baranga do jogo. E um dia o Gerson fazia a baranga do jogo. Uma diretora do Sistema Globo foi reclamar com o diretor-geral, achando que aquela escolha da baranga do jogo era alguma crítica a ela, que não era uma pessoa abençoada, de beleza, nada disso. Porra, alcançar isso, quer dizer, não conhecia o produto que a gente fazia, e já era há muitos anos escolhendo o craque do jogo e a baranga do jogo.
e essas pessoas achou que a baranga era ela e foi se O Zé queixar. citou uma outra coisa também que hoje o rádio tem, a vida tem, que a gente tem que ter equilíbrio, tomar cuidado, que é, por exemplo, às vezes brincadeiras, né, que você faça e que pode de fato estar ofendendo alguém e tal. Há exageros? Há exageros, tá? Há exageros, que você não está Essa é a ofendendo grande ninguém. preocupação. Mas né? nós devemos ter uma responsabilidade. Ao mesmo tempo também eu acho que nada radical, essencialmente radical, né? Você, mesmo que eu jogava futebol quando era criança e se tinha um garoto negro, que hoje você tem que entender o que é preto, o que é negro, e se dizer, Pelezinho, passa a bola pra cá e tal, ele sentia até, não havia uma ofensa. Hoje já há. O Pelé uma era vez, chamado de negão. Pois é. Mas hoje em dia, por exemplo, a pessoa fala o seguinte, olha, eu dou essa intimidade, você pode me chamar assim, mas se eu não dou, você não pode. Então, eu acho que hoje em dia é uma vigilância, mudou. Para o bem, no sentido de que nós temos que respeitar a todos cada vez mais, e para o mal é quando não há uma intenção realmente deliberada de diminuir ninguém, porque nós também somos chamados. Eu durante anos só fui chamado de cabeção na Globo. Imagina, o Chico Pinheiro já cabeça maior que a minha, André Trigueiro, e eu sou cabeção. Então... Acontece, Agora, né? você deixou a CBN depois de trabalhar 23 anos lá, né? Sim. Como é que foi essa saída? Foi bem traumática, porque eu sempre acho que eu não vou ser demitido dos lugares, porque eu trabalho muito, Zé. Então, eu sou aquele profissional que com o tempo fui ganhando bem, mas eu fui fazendo jus ao que eu ganhava, porque, por exemplo, se um colega não podia apresentar um programa, eu apresentava. Se era necessário eu ficar o dia inteiro apresentando, eu ficava. Se me pediam fazer um plantão a mais, eu fazia. Dedicação, cara. Se havia uma apresentação extra que institucionalmente era bom para casa e eles me escolhiam, me davam esse prazer da confiança, eu fazia. Inúmeras vezes eu trabalhei muito além dos horários que eu deveria. Então, eu sempre me achei um profissional muito dedicado. E quando há uma ruptura, uma situação dessa, é muito ruim. E eu me lembro que nesse dia foi a Marisa Tavares e a diretora do RH me chamaram na sala. Eu até hoje não sei, assim, objetivamente a razão. Vamos supor que você me dissesse, Sidney, será que não era um salário alto? Ninguém nunca me disse, então eu não sei. Sidney, será que você não fez alguma coisa? Ou comentou algo que não devia? Ou eles tiveram uma razão qualquer? Nunca me foi dito isso, francamente. Eu recomendo aos gestores até que o façam, para não marcar a vida toda de uma pessoa sem saber o que é, e eu até hoje não sei. Quando eu saí de lá, demitido, e fui fazer meu trabalho no meu horário lá na TV, eu fui recebido pelo Carlos Henrique Schroeder, que era o diretor na época geral. Comigo sempre foi já muito... era diretor de jornalismo ou já era diretor geral? Ele era diretor geral já. Não, era jornalismo. Depois que ele foi. Um enorme respeito e ele, enfim, não vou relatar detalhes aqui, mas me valorizando muito, dizendo como é que ele agiria, eu já não tá mais lá, né? Mas com enorme respeito por mim, um carinho enorme. Ele foi muito feliz, fez essa acolhida comigo. Então, esses gestos de carinho são muito importantes. Eu te citei agora há pouco a minha demissão lá do Alicâmbio, que aconteceu anos mais tarde. Quando eu saio para pegar o meu carro, é muito emocionante, só não vou nem contar em detalhes, porque eu vou chorar, mas o manobrista, eu falei assim, olha, hoje é o meu último dia aqui, eu fui afastado, e ele disse aí assim... toca na emoção, né? Porque foi um rapaz humilde, né? Isso, manobrista. Ele falou, seu Sidney, enquanto eu ficar aqui, o senhor pode estacionar seu carro. O senhor nunca... Esse foi o maior prêmio que você recebeu. Foi o maior prêmio que eu recebi. E quando eu fui... esse foi um grande prêmio para mim. Na CNN, como é que foi? Foi igual? Antes de Zé, quando eu fui afastado da rádio e eu fui dar aula também à noite, à tarde na PUC, os meus alunos foram informados, né? Apagaram as luzes e eles fizeram uma música, eu tenho até hoje também, que me homenageando e tudo. Então eu diria que ser acolhido por jovens profissionais de um cara que foi demitido, eu considero muito injustamente. Atribui a mídia, a imprensa atribui ao fato, no caso da TV Globo, de eu ter publicado um dia antes um artigo que eu defendo até hoje, essa é a minha posição, dizendo que a isenção deve prevalecer em relação aos governantes e aos governos, quais sejam. Se está certo, está certo, se está errado, está errado, e isso a gente deve manter. Isso... não se podia criticar, hoje pode. Mas naquela época não pode. Então eu fui afastado. Mas quis o destino, Zé, que minha vida como professor, minha vida como profissional de rádio, minha vida jornalística prosseguiu.
Meu portal hoje vai completar, agora em maio, 18 anos de idade. Ele é autossustentável, ele emprega a gente, é CRZD. Ele emprega a gente, ele é pioneiro num monte de coisas. Eu, à época, pedi para o Schroeder se eu poderia ter um blog dentro da plataforma da casa. Não foi possível, ele me autorizou. Durante anos eu fui o único a fazer isso, então eu sobrevivi. Coisa que quando eu iria para a Band, o Daruís me fez uma proposta, que era o diretor da época, eu ainda tinha contrato na Globo. Ele botou o Boechat para falar comigo. O Boechat falou assim, Cine, vem pra cá, tem vida fora da Globo. E falava aí muito isso. E eu fui. Então, são coisas... meu afastamento está mal resolvido, tanto da rádio quanto da TV. Mas o maior prêmio que você recebe é saber que você continua na profissão. É, verdade. E muitas vezes as pessoas que influenciaram na sua demissão estão perdidas aí em outra atividade. Não, ou seja, mesmo que não estejam, que estejam realizadas, o que importa? Quando você é instado a fazer novos caminhos, é só você também entender que novos caminhos podem ter coisas também. Pode ter rosas também, pode ter coisas bonitas. Então, se reinventar. A né? demissão da CNN foi também assim... Não foi tão traumática emocionalmente, mas foi surpreendente, porque eles na verdade, desmontaram o escritório do Rio de Janeiro, ficaram apenas com 2 ou 3 repórteres que trabalhavam, chamam de vídeo-repórter, sem cinegrafista, sem nada, e todos os demais foram afastados. Ali eu acho o seguinte, eu não estava em São Paulo, então não havia uma compreensão da nova direção em São Paulo se eu poderia ser útil ou não poderia ser útil, eu e outros tantos. E eles optaram por cortar e ali foi todo mundo numa sala, chamou-se todo mundo, e sim, ela tem esse aspecto... Ô Zé, quando você... Qualquer coisa, uma relação, ou você é cortado de alguém, é cancelado, a partir de amanhã você não vem mais, obrigado pelo seu trabalho. Você muda a tua rotina, né? Mexe com você, né? Mas não foi... eu já estava acima dos 45 minutos, o técnico falou assim, levanta aí, vai lá, e vai jogar. Agora, eu agradeço a eles por isso. Falando de futebol, você é torcedor do Bangu, que eu me lembro quando o Bangu... Era o time grande aqui no Rio de Janeiro, várias vezes eu falei, o Bangu, o Sidney Rezende e tal. Como é que surgiu a tua paixão pelo Bangu? Ô Zé, quando a nossa família vem de Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, recebidos em Campo Grande no bairro, e depois fomos morar em Bangu, porque a minha irmã era secretária da fábrica Bangu e tinha direito a uma casa. Eu me lembro que eu tinha muita simpatia pelo clube e principalmente uma vez que dizem que foi o Castor de Andrade, dizem que quando o Bangu foi campeão em 66, construíram um coreto. Para mim, um coreto com as feições inteiras dos jogadores de futebol. Então, todo jogador ganhava lá... Eu trabalhava em Bangu nessa época. Você chegou a lembrar desse coreto alguma vez? Era bem na Cônigo de Vasconcelos que mas ficava. o colégio que eu dava aula era na Cônigo de Vasconcelos. Daltro de Santos. Ah, eu me lembro. E eu estudava na escola do Roquete outro lado Pinto. da Praça 1º de Maio. A escola era Roquete Pinto, depois mais tarde a Rádio Roquete Pinto e Roquete Pinto, patrão do rádio. E aí, Zé, aquele coreto para mim era gigantesco. Olhando outros coretos da Zona Norte, Bangu? Isso foi um dos elementos. Ele ser campeão foi o segundo. E terceiro, todos os meus coleguinhas eram Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Eu não tinha colega banguense. E eu não tinha coragem de dizer que gostava. E na altura, quando amadureci, eu vou assumir que sou Bangu. Agora vou dar em primeira mão aqui, porque meu filho, talvez não vai gostar, é Flamengo. Eu fui Flamengo um período. Flamengo um período. Agora, escola... Quando o Zico marcava muitos gols ali, era toda de semana. 80. Era sempre. Vai bater o Zico, né? Você vai do Valdir, né? Agora, me diga uma coisa. Você gosta de carnaval. Sim. E tem uma escola no coração. Não. Não? Gosto de todos, mas não tem. Pela lógica, deveria a escola mais próxima ali de Bangu, mas a minha história não passou por ali. Uma cidade, o Nilson Padre Miguel, poderia ser, mas não, na verdade tem simpatia. Eu não tenho nenhuma escola de samba, porque, ao mesmo tempo, eu sou apaixonado, isso não é média, pela cultura individual de cada um. Você pega, por exemplo, Salgueiro. Salgueiro tem uma história toda própria, a Mangueira tem uma história toda própria, a Mocidade tem história toda própria, a Ilha tem história toda própria. Então, essa história própria, que é uma característica do DNA de cada escola, é algo fascinante. Mas eu entrei no Carnaval por uma razão. Quando o site começou, eu falei assim, nós temos que construir algo diferente que ninguém tenha feito. E eu via que havia uma curiosidade por chamados times marginalizados, ou times pequenos. Eu falei, vou fazer então aqui algo que tem a ver, né, com os times pequenos. Olaria, Bangu, sou Bangu e tal. Bom senso, Olaria. E começou a dar certo. Eu falei, agora eu vou fazer uma que tenha carnaval.
mas não o carnaval do grupo especial, carnaval das escolas chamadas de acesso. Procurei o presidente da época da Aliança, que era o Jorge Castanheira. Ele falou, Sidney, eu sou presidente da Liga das Escolas de Samba, é do grupo especial. Eu não tenho autonomia nenhuma, não tenho nem como, posso indicar, mas não é comigo. Mas por que você não faz, rapaz, a cobertura da escola do grupo especial? Eu falei, não posso, eu trabalho na Globo. E se eu fizer, eles vão achar que é concorrência. Eu falei, não, mas isso durante o carnaval. Mas você pode fazer outro período do ano. Falei, como eu faço futebol segunda divisão, vou fazer todos os dias do ano e fazer o carnaval. Então nós fomos o primeiro portal, e ele nos apresentou um grupo que hoje também tem site também de carnaval, e nós nos unimos ali e fizemos, pela primeira vez na história, um meio de comunicação, um veículo que cobre notícias de carnaval todo dia. O SRZD, há quase 18 anos, que em maio faremos 18, é o único portal do Brasil que todos os dias, nenhum dia deixamos, noticiamos informações do carnaval ano inteiro. Depois abrimos São Paulo. E esse é o nosso carro-chefe, é o nosso diferencial, o olhar diferente. Então, carnaval eu tô na minha vida assim. Agora, se eu disser, sou Salgueiro, sou Portela, a pessoa briga comigo. Sidney Rezende, agora é o ping-pong final. Bateu, levou. Um sonho realizado. Ter estado pela primeira vez em projetos jornalísticos que nunca tinham sido realizados no Brasil. Essa é a minha melhor medalha, meu melhor prêmio. Estreia segunda-feira, Jornal da Tupi, 18 horas, Sidney Rezende, Chico Otávio e grande equipe. E nunca teve um Jornal da Tupi, né? Nunca. Sentinela da Tupi, Tupi Notícias. Jornalístico, sim. Mas nome... Um sonho não realizado. Um projeto futuro. Não ter tido a liberdade, em todos os lugares que eu trabalhei, de implementar o jornalismo que eu sempre quis. Nunca fiz. Uma referência na profissão. Rapaz, é difícil, porque são vários. Eu vou citar... Mas deve ter tido um grande mestre. Sim. Eu vou citar um nome hoje discreto para muita gente, e graças a Deus está vivo, é o Mino Carta. O Mino Carta criou as melhores e mais marcantes publicações da história brasileira, e as revistas e a mídia impressa forjaram a minha cultura jornalística. Que bacana. A maior parceria da carreira. Com o ouvinte. Rádio, jornal ou televisão? No mundo atual, eu diria todos ao mesmo tempo, porque eu sou um profissional que sempre fui multifunção. Mas eu vou estrear na Super Rádio Tupi. Então, vou botar a rádio em primeiro lugar. Um arrependimento? Por respeitar contratos, eu recebi já propostas fabulosas que eu recusei. Eu poderia ter aceitado e estar muito melhor do que estou hoje. O momento mais marcante na profissão? Difícil, hein, Zé? O momento mais marcante da profissão. Quando, no início da carreira, eu fiquei 17 dias numa externa e acompanhei o drama e calvário da morte de Tancredo Neves. Foi uma definição para minha carreira. Ali eu fui instado, levado para um caminho que eu jamais seguiria, jamais estaria aqui se não tivesse vivido aquilo que eu vivi. Uma frase sobre a sua estreia nesta segunda-feira. Eu não quero estressar você, mas eu quero ajudar a você ter a melhor informação que você puder naquele dia. Em nome do grande público do Cheguei podcast do Garotinho, do público ouvinte, que vai te seguir agora no Jornal da Tupi, meu muito obrigado. E foi um prazer muito grande revê-lo aqui. Foi muito emocionante, Zé, e eu nunca chorei em público, né? Você me proporcionou revendo uma parte da minha história, e é um orgulho, uma alegria muito grande estar diante de você e estar na Tupi com grandes ídolos e grandes profissionais, que eu sei que você também não só é fã, como reconhece como grandes talentos do rádio. Hoje, a academia, como tem a Academia Brasileira de Letras, aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, a academia está na Super Rádio Tupi. E esse novato aqui vai tentar fazer de forma que tenha orgulho de mim também. Com certeza, com friozinho, com direito a friozinho na barriga, segunda-feira, 18 horas na Tupi, Sidney Rezende. Foi a atração de hoje do Cheguei Podcast. Muito obrigado, viu, Zé? Podcast do Garotinho. Até a próxima. Cheguei!
Tchau.